Nós vamos iniciar com uma laçada inicial e fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois você vai inserir a agulha na primeira correntinha que você fez e fechar com um ponto baixíssimo. Agora você vai fazer uma correntinha e aqui dentro você vai fazer 18 pontos baixos. Depois que você fez os seus 18 pontos baixos dentro da argola, você vai fechar com o ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que você fez. Em seguida, você vai fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vai dar uma laçada e fazer no mesmo lugar onde você fez o ponto baixíssimo, mais um ponto alto. E agora você vai seguir fazendo 2 pontos altos em cada ponto baixo que você fez anteriormente. Então, vão ser 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, você vai terminar a carreira e vai ficar com 36 pontos altos aqui, tá bom? Depois que você fez os 2 pontos altos em cada ponto de base, você vai fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Depois você vai fazer 3 correntinhas e vai seguir com um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui eu fiz o meu primeiro, esse aqui eu faço o meu segundo, então eu tenho que ter 36 pontos altos. E vai seguindo assim, um ponto em cada ponto de base. Quando você terminar essa volta, fazendo um ponto alto em cada ponto de base, você vai ficar com 36 pontos altos. Chegando aqui no final, você vai encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, vai fazer 3 correntinhas e vai fazer um ponto alto no próximo ponto de base. No terceiro ponto, você vai fazer 2 pontos altos, no mesmo lugar. Depois, você vai fazer 3 pontos altos, um em cada ponto seguinte. Então, você vai ficar com um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre fazendo 2 aqui no mesmo lugar. Vai fazer uma correntinha, sem pular nenhum espaço aqui, nenhum ponto de base, você vai fazer a mesma sequência que você fez aqui. Então, você vai fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No terceiro, você vai fazer 2 pontos altos, no mesmo lugar. E depois, 3 pontos altos, um em cada ponto de base, ficando com 7. Em seguida, você faz uma correntinha e vai repetindo essa sequência por toda a volta. Então, são 7 pontos separados por uma correntinha. Eu vou terminar minha volta, depois eu retorno para dar sequência. Pronto, olha, fiquei com 6 sequências de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no final eu fiz uma correntinha e vou encerrar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada e vou passar por baixo deste ponto aqui, assim. E vou fazer o meu ponto alto. E vou seguir assim no próximo ponto da mesma forma. Fazendo um ponto alto, passo aqui por baixo, olha, em cada ponto, faço meu ponto alto. Este é um ponto alto em relevo. Então, eu tenho que fazer um total de 7 pontos.
3, 4, 5. Aqui é o meu sexto ponto. E aqui o meu último 7 pontos. Terminei os meus 7 pontos, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou seguir na minha sequência da mesma forma que eu fiz aqui. Vou dar uma laçada, vou pegar por baixo do próximo ponto e vou fazer o meu ponto alto. Faço a mesma coisa no próximo. E vou seguindo assim por toda a volta. Separado cada sequência, agora, ao invés de uma correntinha, vão ser 3 correntinhas. Então, vamos fazer essa volta. Quando eu terminar, eu retorno para a gente fazer nossa próxima carreira. Terminando a volta, você vai fazer as suas 3 correntinhas e vai prender aqui com ponto baixíssimo no seu primeiro ponto, no topo do primeiro ponto que você fez aqui para iniciar essa carreira. Agora, você vai fazer uma correntinha e nós vamos começar a diminuir essa quantidade de pontos. Ao invés de termos 7 pontos aqui, nós vamos ter 5. Para isso, a gente tem que diminuir um ponto desse lado e um ponto do outro. Então, eu faço uma correntinha, dou uma laçada, e ao invés de eu pegar somente um ponto, eu vou pegar 2 pontos ao mesmo tempo, tá? Aí, você faz o seu ponto alto normal. Então, aqui eu diminui um ponto. No terceiro ponto, você vai fazer um ponto normal, pegando por baixo. Aí, aqui, consequentemente, eu vou fazer, esse vai ser meu terceiro ponto, esse aqui o quarto. Então, como eu vou diminuir 2 pontos, eu vou ficar com 5. Então, da mesma forma que eu diminui desse lado, eu vou diminuir desse. Vou dar uma laçada e pegar 2 pontos de uma vez. E faço o meu ponto. Pronto, diminuí um de cada lado. Aqui onde você fez as correntinhas, você vai dar sequência fazendo 2 correntinhas e um ponto alto na segunda correntinha, a correntinha do meio que você fez. Você fez 3, então na segunda você faz um ponto alto. Faz mais 2 correntinhas e aqui nós vamos seguir como fizemos aqui. Então, vamos dar uma laçada, pegar 2 pontos de uma vez para fazer uma diminuição e faço o meu ponto. Nos 3 pontos seguintes, eu faço o meu ponto alto pegando por baixo, somente em um, assim. E quando eu chegar nos meus 2 últimos, eu vou pegar os 2 ao mesmo tempo, ficando assim com 5 pontos também aqui. Aí, aqui novamente, você vai fazer 2 correntinhas, vai fazer um ponto alto na segunda correntinha, correntinha do meio, mais 2 correntinhas, e aqui você volta a fazer a diminuição. E vamos proceder assim até o final da volta. Para finalizar esta carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz da carreira anterior. Agora, nós vamos voltar a diminuir. Então, a gente vai fazer uma correntinha. Então, ao invés de nós ficarmos com 5 pontos altos, nós vamos ficar somente com 3. Então, vou fazer da mesma forma. Vou dar uma laçada, vou pegar os meus 2 pontos de base ao mesmo tempo e diminuir, fazendo o ponto alto. Faço mais um ponto alto
pegando por baixo no ponto seguinte. E pegando esses dois últimos aqui, eu também diminuo um ponto. Então, agora nós vamos ficar com 3 pontos. Vamos fazer 2 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto aqui nesse intervalo. Mais 2 correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Vamos fazer mais 2 correntinhas e mais um ponto aqui no espaço seguinte. E mais 2 correntinhas. Tá? Então, nós vamos ficar com 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas cada um. Inclusive aqui no início e no final. Aí, no próximo, você vai dar uma laçada e vai diminuir aqui também. Então, você vai pegar 2 pontos, fazer o primeiro, o segundo, fechando com os 2 últimos, faço o meu terceiro. Depois, volto a fazer essa sequência. 2 correntinhas, um ponto alto aqui no espaço, mais 2 correntinhas, um ponto em cima do ponto alto que eu tenho na carreira anterior, mais 2 correntinhas e um ponto alto aqui. Então, eu fiquei com 3. Faço mais 2 correntinhas e volto a diminuir aqui o meu próximo conjunto de pontos. Pegando 2, fazendo mais um, depois pegando mais 2, ok? Então, vamos seguir essa carreira inteira assim. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer as minhas 2 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto alto da carreira anterior. Depois, vou caminhar com mais um ponto baixíssimo para o ponto do meio, daqueles 3 que eu tenho. Vou fazer uma correntinha e vou dar uma laçada e fazer um ponto alto aqui por baixo, no ponto do meio. Tá? Então, eu fiquei com um pontinho aqui. Aqui nesse espaço, você vai fazer 2 correntinhas e vai fazer um ponto alto em cada espaço e em cada ponto alto que você tem aqui. Então, você vai ficar com um total de 7 pontos altos. Então, você inicia e termina com as 2 correntinhas. Então, vou fazer um ponto alto aqui neste espaço, 2 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto de base, 2 correntinhas, um ponto no espaço, 2 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto, sempre separado por 2 correntinhas. Tá? Não esqueça de fazer as 2 correntinhas também no final. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o meu 7º vai ficar aqui no espaço, como eu coloquei aqui no início. Então, 2 correntinhas e o meu último ponto alto aqui. Então, vai ficar assim. Termino também com 2 correntinhas. Dou uma laçada e ignoro este primeiro ponto e o último e faço um ponto alto aqui no meio. Certo? Aí, continuo como eu comecei aqui. Faço 2 correntinhas, um ponto alto aqui no meio, 2 correntinhas e em cima do ponto alto. E vou fazendo assim até completar os meus 7 pontos altos. Aí, quando chegar aqui, você também vai ignorar esses 2 e vai fazer somente aqui. Não esquece de fazer as 2 correntinhas
depois que você terminar os 7 pontos altos daqui, tá? Então, sem contar esse aqui, que é desta ponta aqui, você vai fazer 2, um ponto alto, 2 no ponto alto, tá bom? Então, a gente vai trabalhar assim a carreira inteira. Chegando aqui no final da carreira, eu vou também terminar com 2 correntinhas e prender aqui no topo deste ponto que eu fiz, o primeiro ponto alto em relevo. Então, eu prendo com um ponto baixíssimo, tá? Então, a peça tá ficando assim, ó. Agora, nós vamos fazer o contorno em todas as pétalas e aqui em volta. Para fazer o contorno, você vai começar com 2 correntinhas. E agora, nós precisamos percorrer aqui, olha, em volta das pétalas. Como que nós vamos fazer? Você vai começar, você fez 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas é a altura deste primeiro ponto aqui. Então, a gente vai começar a tecer aqui na segunda carreira, neste ponto alto em relevo que a gente fez aqui, olha. Tá? Naqueles que a gente foi diminuindo. Então, eu vou dar uma faz 2 correntinhas, vai inserir a agulha aqui na segunda carreira, na carreira de baixo, e vai fazer 2 pontos baixos neste espaço. Ok? Você vai para a carreira seguinte. Então, você vai fazer sempre 2 pontos baixos em cada carreira. Aqui nesse primeiro motivo aqui, vão ficar 8 pontos baixos. Então, 2, 4, 6 e 8. A gente vai terminar nessa última aqui. Então, vamos lá. Vou para a próxima carreira, no ponto assim, e faço mais 2. Então, fiz 4. Vou para a próxima carreira, vou inserir aqui no meu ponto e fazer mais 2 pontos. 2 pontos baixos. E cheguei aqui na minha última, que vou fazer também 2 pontos baixos. Então, eu fiquei com 2 correntinhas, 2 pontos em cada carreira, dando um total de 8 pontos baixos. Pra gente fazer este efeito aqui, olha. Tá vendo? Chegando aqui no finalzinho, no próximo ponto, olha, esse aqui é onde tá o meu ponto, o último ponto que eu coloquei os 2 pontos baixos. Então, nesse próximo aqui, eu vou inserir a agulha aqui no meio, vou sair aqui, ó, nesse espaço, do lado do ponto da próxima pétala, e vou fazer um ponto baixíssimo, assim, tá? Então, aqui é o finalzinho da minha pétala. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui do lado. Então, eu vou começar aqui de baixo. Lembrando que você sempre vai ter no total de 8 pontos baixos aqui, desse lado aqui, deste, qualquer lado, tá bom? Então, sempre tem que ter 8, para vocês não deixarem torto. Então, eu fiz meu ponto baixíssimo, vou entrar aqui, olha, no meu primeiro ponto, que eu tenho aqui, e vou fazer 2 pontos baixos. Vou para a carreira seguinte, também no pontinho, no primeiro ponto, e faço 2 pontos baixos. Vou para a carreira seguinte e faço também 2 pontos baixos. 1 e 2. E agora, os meus 2 últimos, nessa carreira aqui onde eu tenho 3 pontos. Então, eu pego o meu ponto do lado e faço 2 pontos baixos. Faço agora, eu tenho só mais uma carreira, então, eu faço
2 correntinhas, vou no topo deste ponto aqui, que eu tenho, e vou fazer um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas, e agora eu volto a descer aqui. Então, essas 2 correntinhas é para fazer a altura deste primeiro ponto, então, eu vou lá para a carreira onde eu tenho 3 pontos. Vou inserir a agulha aqui no meu primeiro ponto deste lado e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego o meu ponto aqui e novamente 2 pontos baixos. Vou para a carreira de baixo e faço mais 2 pontos baixos no mesmo lugar. E vou para minha última carreira. Fazer meu 7º e 8º ponto baixo. Certo? Olha, vai ficar assim. Então, eu vou fechar agora. Então, este ponto aqui é onde está preso o meu último ponto dessa carreira aqui. Então, eu vou no ponto do lado, insiro a agulha para sair desse espaço que eu tenho aqui quando eu fiz 2 correntinhas. Então, eu insiro aqui e saio aqui nesse espaço. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora, volto para fazer este lado. Fazer da mesma forma. Vou na primeira carreira que eu encontrei e faço 2 pontos baixos. Vou para a carreira seguinte, repito, até chegar lá em cima, sempre totalizando 8 pontos, ok? Então, vai terminar aqui onde eu tenho 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou aqui no topo desse último ponto, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Faço novamente 2 correntinhas e já pulo aqui para carreira de baixo, sem ser essa onde tem o ponto. E já faço aqui nesse espaço 2 pontos baixos. E aí, a gente vai seguindo por todas as pontas, até chegar aqui, ó. Esse aqui foi onde a gente começou, você não vai fazer esse último aqui, tá bom? Então, você vai chegar só até aqui, fazer o seu ponto baixíssimo, aí a gente vai fazer o contorno aqui primeiro, antes de terminar essa pedra, tá ok? Eu vou fazer o contorno todas as minhas pontas, aí eu retorno para ensinar como que nós vamos fazer o contorno aqui da flor, tá bom? Cheguei aqui, olha, no contorno da penúltima ponta. Então, como eu disse, não vamos fazer este agora, este último pedaço aqui. Então, você vai... Terminei aqui os 8 pontos baixos em cada carreira. Vou terminar aqui com o ponto baixíssimo, como você terminou todas as outras carreiras. Todas as outras, final de ponta. Agora, você vai fazer uma correntinha, onde você fez o seu ponto baixíssimo. E agora, a gente vai percorrer toda essa volta aqui, fazendo um ponto baixo em cada ponto. Vocês devem recordar que nós começamos com 7 pontos, certo? 7 pontos altos, uma correntinha, 7, uma correntinha. Então, aqui eu fiz um ponto, vou fazer um ponto baixo aqui, depois dessa correntinha que eu fiz, no mesmo lugar, e tenho que ter 7 pontos, sendo que meu 7º vai cair aqui na emenda do final da ponta. Então, vamos lá, fiz uma correntinha, então, no mesmo lugar, onde eu fiz meu ponto baixíssimo, eu vou fazer
um ponto baixo. Agora, você dobra assim, olha, para ficar mais fácil para você inserir a agulha. Então, olha, eu fiz um aqui, então eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, chega aqui no 7º, vou estar terminando o meu primeiro conjunto de 7 pontos. Então, aqui eu fiz um, aqui onde eu dobrei, olha, fica mais fácil na hora que você dobra, para você pegar aqui o pontinho do segundo ponto que você fez aqui. Então, 2 pontos, vou aqui pro espaço seguinte, 3, 4, 5, 6, e meu 7º ponto vai cair bem aqui onde eu fiz o meu ponto baixíssimo. Então, eu vou inserir também aqui onde eu inseri para fazer o ponto baixíssimo e vou puxar e fazer um ponto baixo, certo? Então, agora eu continuo. Aqui é o meu próximo ponto, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, dobrar aqui, 6, e meu 7º aqui. Então, agora eu vou pro próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Continuo dobrando e vou seguindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vai seguindo assim até você chegar aqui onde você começou a fazer essa volta, tá? Quando vocês chegarem aqui no último ponto desse contorno, vocês vão fazer um ponto baixíssimo, inserindo a agulha no primeiro ponto baixo que você fez, assim, e vai puxar o fio. Vai entrar de novo no mesmo lugar onde você fez o seu ponto baixíssimo, vai pegar esta argola aqui que você puxou e vai levar ela para trás. E vai dar uma puxadinha para fazer o acabamento aqui, tá? Então, ficou assim. Você vai inserir aqui a agulha na sua argola, vai acertar na sua agulha. E agora, nós vamos fazer o nosso último contorno aqui das pontas. Então, a gente volta a fazer os 8 pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
e aqui onde eu tenho 3 pontos. O 7º e o 8º. Faço 2 correntinhas e vou fazer aqui o meu último ponto. Então, aqui, ó, foi onde eu fiz minhas 2 correntinhas. Então, esse aqui é a ponta onde eu tenho um ponto só. E aqui eu faço um ponto baixo, tá? Então, ficou assim, olha. Tá vendo? O tapete, ó. Aqui no centro ficou o contorno do meio e aqui as pétalas. Agora, a gente vai continuar fazendo as outras pontas, tá bom? Bom, para continuar aqui, nós vamos fazer assim. Você terminou aqui com um ponto baixo, então, você vai caminhar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro espaço. E vai fazer 3 correntinhas. Ok? Agora, você vai fazer um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto no meio, sem intervalos de correntinha. Então, é um ponto no espaço e um ponto em cima do ponto alto, certo? Você vai ficar com um total de 15 pontos altos, fazendo dessa forma, tá? Vai ficar assim, olha, 15 pontos altos, fazendo um aqui nessa pontinha e outro nesse também, tá? Tem que ser 15. Aí, você vai fazer 2 correntinhas e naquele ponto baixo que você fez no topo de cada ponta, você vai fazer um ponto alto. Então, você vai inserir aqui no seu ponto baixo que você fez, vai fazer um ponto alto e vai fazer 2 correntinhas. Agora, nesse espaço aqui, você vai fazer o mesmo que você fez aqui, 15 pontos alto. Então, você vai fazer, começando nesse primeiro espaço, um ponto alto aqui e um em cima do ponto alto. Um no espaço e um no ponto alto. Aí, quando você chegar aqui nessa ponta, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer. Depois que fez os 15 pontos, você vai fazer 2 correntinhas, vai inserir a agulha naquele ponto baixo que você fez na ponta, desta ponta aqui, e vai fazer um ponto alto. Vai fazer novamente 2 correntinhas e vai começar a preencher aqui também com 15 pontos altos, um no espaço, um no ponto alto, ok? Vai ser toda a volta assim. Eu vou fazer a minha, quando eu chegar aqui, eu volto para explicar como que a gente vai dar sequência. Finalizando aqui a carreira, então, eu fiz meus últimos 15 pontos, faço 2 correntinhas, dou uma laçada, faço o meu ponto alto em cima do ponto baixo que eu fiz aqui na ponta, faço mais 2 correntinhas e prendo com o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, tá? Então, vai ficar assim, olha. Agora, vamos para a próxima. Vou fazer uma correntinha e aqui eu já vou começar a diminuir um ponto de cada lado e fazendo o mesmo ponto que a gente fez aqui, pegando por baixo aqui do ponto, ok? Então, eu faço uma correntinha, dou uma laçada e já pego os 2 pontos primeiros aqui. E faço o meu ponto alto. Um ponto, certo? Então, aqui já comecei a diminuir. Agora, todos esses outros aqui, menos esses 2, eu vou fazer igual. Passo a agulha por baixo do ponto e faço meu ponto alto. Em todos eles.
Assim. Até chegar aqui, ó, neste ponto aqui. Cheguei aqui nos dois últimos pontos, então, vou fazer minha diminuição também, pegando os dois pontos e fazendo o meu ponto alto, ok? Agora, aqui, nós vamos começar a fazer o mesmo trabalho que fizemos aqui, ok? Então, nós vamos fazer duas correntinhas, vai fazer um ponto alto aqui nesse espaço, assim, vai fazer duas correntinhas e vai fazer um ponto alto em cima desse ponto alto que você fez, e mais duas correntinhas e um ponto alto. Então, você vai ficar aqui com 3 pontos altos, separado por duas correntinhas, tanto entre os pontos altos quanto aqui no começo e no final. Então, eu fiz aqui as minhas duas e vou começar a fazer este próximo, também diminuindo 2 de cada lado. Então, dou minha laçada, puxo aqui os 2 pontos e faço meu primeiro ponto. E vou seguindo aqui com um ponto em cada ponto seguinte, menos nos 2 últimos, que eu vou fechar diminuindo um ponto, pegando 2 pontos, certo? Então, vou fazer até aqui, até este pontinho aqui. Aí, chegando aqui, eu vou pegar esses 2. Aí, vou fazer duas correntinhas também, como eu fiz aqui. Quando eu chegar aqui no final, vou fazer um ponto alto aqui nesse espaço, duas correntinhas, um ponto alto aqui em cima do ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto aqui. E finalizo com duas correntinhas. Então, essa volta toda vai ser assim, tá bom? Vou fazer a minha, e quando chegar aqui, a gente faz a próxima, tá bom? Cheguei aqui no final da carreira, então, vou fazer minhas duas correntinhas, inserir aqui no topo do primeiro ponto que eu fiz da carreira anterior e fecho com meu ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e faço novamente as diminuições de uma de cada lado. Então, dou minha laçada, pego 2 pontos e faço o meu ponto alto. Sigo fazendo os meus outros pontos altos até chegar neste ponto aqui, para depois eu diminuir esses 2. Ó, cheguei aqui no meu último, antes de fazer a diminuição, então, agora, faço nesses 2 últimos aqui, a diminuição, certo? Agora, aqui, nós vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer um ponto alto aqui no espaço. Em seguida, você vai fazer duas correntinhas, mas dessa vez você não vai fazer um ponto aqui, você vai fazer só nos espaços. Mais duas correntinhas, uma laçada e mais um ponto alto no espaço, certo? Então, você tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, vou fazer um quarto aqui, depois um quinto espaço. Então, 1, 2, faço aqui nesse espaço, onde eu fiz as minhas últimas duas correntinhas. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, e como eu tenho que terminar também com duas correntinhas, vou fazer um quinto espaço aqui, tá? E já começo diminuindo também de cada lado da próxima ponta. Então, dou minha laçada, pego 2 e faço os meus 2, ou minha diminuição. Uma laçada e vou seguindo aqui ponto sobre ponto, até chegar no próximo espaço para diminuir. Vai ser aqui esses 2.
Aí, quando chegar aqui nesses espaços, você vai fazer como você fez aqui. 2 correntinhas, um no espaço, 2 correntinhas no próximo espaço, ficando com 5 espaços e 1, 2, 3, 4 pontos altos, tá? Vou fazer toda a minha volta assim. Aí, eu volto pra passarmos para a próxima carreira. Cheguei no final, então, eu faço 2 correntinhas e fecho essa carreira com um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto da carreira anterior. Aí, volto a fazer uma correntinha, uma laçada, diminuo um ponto, sigo depois fazendo os pontos normais, aqui um em cada ponto. Aí, quando chegar na próxima ponta, a gente diminui esses 2. Então, chegando aqui no final, vou diminuir um ponto aqui, pegando 2 pontos. E vou fazer aqui como fiz na carreira anterior. Faço 2 correntinhas e um ponto alto em cada espaço. 2 correntinhas, somente no espaço. Não fazemos mais, por enquanto, em cima deste ponto alto aqui. Somente 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, mais um ponto aqui. E 2 correntinhas. Então, nessa daqui, você vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 e mais um espaço. Já começa aqui também, diminuindo um ponto, tá? Então, essa carreira inteira vai ser assim. Diminuo, continuo diminuindo dos 2 lados, das pontas, e fazendo os espaços, só que dessa vez, em vez de ter 5, nós vamos ter 7 espaços, ok? Vou terminar minha volta e depois eu retorno para mostrar a próxima. Chegando aqui no final, né, fiz minhas 2 últimas correntinhas e vou prender também aqui no meu primeiro ponto da carreira anterior. E continuo fazendo da mesma forma, diminuindo 2 pontos, um ponto de cada lado de cada ponta. Então, chegando aqui no final, diminuo o meu ponto. E agora, aqui, em todos os espaços aqui iguais, onde nós temos 6 espaços, nós vamos fazer 2 correntinhas, um ponto alto aqui no centro deste espaço, faço 2 correntinhas e um ponto aqui em cima deste ponto alto. Faço 2 correntinhas e um ponto aqui. Vou fazer desse jeito aqui somente no começo e no final daqui desta sequência de espaços. O restante aqui eu vou fazer como eu estava fazendo no anterior, somente ponto alto nos espaços, tá? Então, ó, 2, faço mais 2 aqui, um, né? Depois outro aqui. E chego aqui no meu último espaço. Então, vou fazer como eu fiz aqui. Vou fazer 2 correntinhas, um ponto em cima do ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no espaço e mais 2 correntinhas, ok? Então, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 aqui. E volto a fazer as diminuições da outra ponta, como você tá fazendo em todas as outras.
Aí, quando chegar aqui, você vai fazer como você fez aqui, tá bom? Então, a gente faz toda essa volta assim, depois eu retorno para mostrar a próxima. Chegando aqui no final, nós vamos terminar como terminamos todas as outras carreiras. Você vai terminar com suas duas correntinhas e fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira anterior. Fazer o ponto, dar uma laçada e diminuir aqui novamente. Então, essa é a nossa sequência, tá? Então, todas as outras 3 carreiras, você vai fazer como você está fazendo as outras. Vai diminuir um ponto de cada lado, daqui e daqui. Depois, vai fazer essa parte aqui como nós fizemos essa última, tá? Nós vamos fazer um ponto alto aqui no meio, um em cima desse ponto e outro aqui. E seguir só aqui nos espaços com ponto alto, sem fazer em cima desse ponto, e só nesse último aqui que nós vamos fazer um ponto alto em cima de ponto alto, e um em cada. Então, nós vamos fazer 3 carreiras dessa mesma forma. Então, aqui você tem 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na próxima você vai ficar com 5, depois na outra você vai ficar com 3 e depois com 1, tá? Quando eu vou fazer minhas 3 carreiras, quando eu tiver aqui com um pontinho só, eu volto para ver como que nós vamos fazer o próximo passo, tá bom? A próxima carreira que vocês vão fazer vai ser essa daqui, que eu já terminei ela, mas eu vou explicar novamente. Você vai fechar aqui essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, vai diminuir um ponto de cada lado e fazer um aqui no centro. Então, você vai ficar essa carreira com 3 pontos altos aqui. E vai continuar fazendo 2 correntinhas, um ponto alto nos espaços, até o final. E aqui você repete de novo, tirando um ponto de cada lado. E vai ficar com 3. Eu terminei aqui já essa carreira, e agora nós vamos fazer a última do pico. Então, eu fiz aqui minhas 2 correntinhas e vou fechar aqui também com um ponto baixíssimo. Como é meu último ponto, eu vou colocar a agulha aqui no segundo ponto e fazer outro ponto baixíssimo para eu ficar aqui no centro. Faço uma correntinha, dou uma laçada e faço o meu ponto alto aqui, ficando com um pontinho só aqui. Agora, você vai fazer 2 correntinhas e vai fazer aquele aumento novamente aqui. Então, você vai fazer um ponto alto no quadradinho, 2 correntinhas, um ponto alto no ponto alto de baixo. Depois, segue fazendo um ponto alto em cada quadradinho, cada espaço aqui, tá bom? Quando chegar aqui no final desse daqui, você vai fazer também aqui um ponto alto em cima desse ponto alto e mais um aqui, nesse espaço. A gente vai fazer toda a volta assim. Aí, quando você terminar essas 2 correntinhas, você vai fazer um ponto alto, pegando somente esse do meio aqui. Você não precisa diminuir mais nada, você só vai fazer um ponto alto aqui no meio deste, tá bom? Nesse segundo ponto aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer a minha, depois eu retorno para mostrar como ficou. Pronto, olha, fiz a minha última carreira aqui, onde fica um pontinho só aqui em cada ponta, tá bom? Então, eu fiz aqui minhas 2 correntinhas e vou encerrar aqui no topo deste ponto que eu fiz aqui na carreira anterior, ok? Agora, nós vamos começar a fazer o contorno aqui dessas pontas, como nós fizemos aqui, tá? Então, nós vamos fazer 2 correntinhas, como nós fazíamos aqui na ponta desse, e vamos percorrer aqui.
Então, essas duas correntinhas vai fazer a vez deste primeiro ponto. Então, a partir da segunda carreira, que eu vou fazer os meus 2 pontos baixos no ponto alto, primeiro ponto alto aqui que eu encontro nesta carreira, certo? Aí, eu vou para a carreira seguinte e também faço 2 pontos baixos. E vou seguindo carreira por carreira. Olha, no final, aqui vão ser total de 14 pontos para cada lado das pontas, tá? Eu fiz 2, 4, 6, 8. Aqui vai ser a 9ª e a 10ª. Na próxima carreira, 11, 12. E aqui na última carreira, 13 e 14. Ficou assim, ó. Agora, você vai inserir a agulha aqui onde você fez aquele ponto baixo quando você virava aqui, para fazer o outro lado desta ponta. Você vai inserir a agulha aqui, vai sair aqui nesse espaço e vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Para finalizar. Agora, você vai continuar subindo aqui deste lado. Então, a minha primeira carreira é esta, vou inserir a agulha aqui e vou fazer os 2 pontos baixos, os 2 primeiros. E vou seguindo até o topo desta ponta. 2, 4, entro aqui na próxima, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, aqui, ó, tá vendo? Tem os 3 pontos altos, vão ser os 2 últimos pontos baixos deste lado. Aí, você, depois que fizer os 14 pontos, você vai fazer como você fazia aqui. 2 correntinhas, aqui no topo daquele ponto alto que fica só um, você vai fazer um ponto baixo. Vai fazer novamente 2 correntinhas e vai repetir o processo aqui do outro lado. A partir da segunda carreira, você faz 2 pontos baixos. Aí, você vai fazendo desta forma em volta de todas as pontas. Desta vez, você pode fazer aqui essa última e chegar aqui no finalzinho, tá? Quando chegar aí, eu volto para mostrar o próximo passo.